Superfícies de controle de voo. O controle direcional de uma aeronave de asa fixa, como um avião, se dá em torno dos eixos lateral, longitudinal e vertical e é realizado através das superfícies de controle de voo. Esses dispositivos de controle ficam acoplados às asas ou a outras partes móveis da aeronave, e é por meio deles que o piloto consegue controlar a posição e a trajetória do avião durante a decolagem, o voo em si e o pouso. As superfícies de controle são geralmente divididas em duas categorias principais: as superfícies primárias, que a gente também chama de principais, e as superfícies auxiliares. Vamos começar falando do grupo principal das superfícies de controle de voo: ailerons, profundores e leme. Os ailerons ficam lá na pontinha das asas, sabe? Já os profundores a gente encontra lá atrás, no estabilizador horizontal. Essas superfícies primárias de controle são construídas meio que do mesmo jeito, mas cada uma tem seu tamanho, formato e jeito de ser instalada. Falando da construção, as superfícies de controle são bem parecidas com as asas totalmente metálicas. Geralmente são feitas de liga de alumínio com uma longarina ou tubo de torque só. As nervuras ficam presas na longarina, lá nos bordos de fuga e de ataque, e são interligadas por uma tira de metal. E essas nervuras, muitas vezes, são feitas de chapas planas, tá? É raro serem sólidas. Geralmente, eles são estampadas no metal, com uns furos para dar aquela aliviada no peso. A gente ainda vê por aí em uns aviões antigos, tipo aqueles paulistinhas, as superfícies de controle cobertas de lona, sabe? Mas hoje em dia, com a tecnologia dos jatos, a gente precisa de muito mais resistência, então é tudo metálico mesmo. As superfícies de controle que a gente acabou de ver podem ser consideradas convencionais, mas em alguns aviões uma única superfície pode ter dupla função, viu? Por exemplo, existe um conjunto de comandos de voo chamado elevon, que junta as funções dos ailerons e dos profundores. É como se fosse um 2 em 1, sabe? Já os flaperons são ailerons que também funcionam como flaps. Imagina a mão na massa, ou melhor, no ar, e tem também a seção da cauda móvel, que age tanto como estabilizador horizontal quanto como profundor, uma verdadeira ginasta aérea. Asa delta, pessoal, que nada. No grupo das superfícies de comando secundárias ou auxiliares, a gente encontra os compensadores, painéis de balanceamento, servo-guias, flaps, spoilers e também os dispositivos de bordo de ataque, viu? Eles dão aquela força para o piloto, reduzindo a força na hora de mexer nos comandos primários, sabe? Tipo, fazer aqueles ajustes finos, igualzinho quando a gente toma um cafezinho para ficar ligado. É tudo para manter o avião no prumo durante o voo, diminuir a velocidade na hora de pousar ou até para encurtar o caminho na pista e também para dar aquela variada na velocidade durante o voo. Geralmente eles estão fixados ou acoplados nos comandos primários de voo. Os ailerons são as superfícies primárias de controle durante o voo e fazem parte da área total da asa. Eles se movem em um arco predefinido e geralmente são fixados por dobradiças na longarina do aileron ou na longarina traseira da asa. Os ailerons são operados por um movimento lateral do manche ou pela rotação do volante. Em uma configuração convencional, um aileron é articulado ao bordo de fuga de cada asa. Os ailerons são interligados no sistema de controle de modo que se movam ao mesmo tempo em direções opostas. Quando um aileron se move para aumentar a sustentação em um lado da fuselagem, o aileron do lado oposto se move para cima, a fim de reduzir a sustentação naquele lado. Essas ações contrárias resultam em maior sustentação em um lado da fuselagem do que no outro, causando um movimento de rolamento controlado devido à diferença de forças aerodinâmicas nas asas. Uma vista lateral de uma nervura metálica típica de um aileron é mostrada na figura. O ponto de articulação desse tipo de aileron
fica atrás do bordo de ataque para proporcionar uma resposta rápida ao movimento dos comandos. Os braços de atuação presos à longarina do aileron são alavancas, às quais os cabos de comando são conectados. Aeronaves de grande porte geralmente usam ailerons totalmente metálicos, com exceção do bordo de fuga, que pode ser de fibra de vidro, articulados à longarina traseira da asa em pelo menos 4 pontos. Todas as superfícies de comando de grandes jatos são mostradas na figura. Como ilustrado, cada asa possui 2 ailerons, um instalado na posição convencional na parte externa do bordo de fuga da asa e outro conectado ao bordo de fuga da asa na seção central. O sistema de controle lateral de grandes jatos é muito mais sofisticado do que o tipo usado em aviões menores. Durante o voo em baixa velocidade, todas as superfícies de controle lateral operam para gerar o máximo de estabilidade. Isso inclui os 4 ailerons, flaps e spoilers. Em voo de alta velocidade, os flaps são recolhidos e os ailerons externos são travados na posição neutra. A maior parte da área de revestimento dos ailerons internos é composta por painéis de colmeia de alumínio. As bordas expostas da colmeia são seladas e protegidas com acabamento especial. O bordo de ataque se afunila e se estende à frente da linha de articulação do aileron. Cada aileron interno fica posicionado entre os flaps internos e externos, no bordo de fuga da asa. Os suportes da dobradiça do aileron se estendem para trás e são fixados aos olhais de articulação do aileron para suportá-lo. Os ailerons externos são compostos por uma longarina de nariz e nervuras, revestidas com painéis de colmeia de alumínio. Uma dobradiça contínua, presa à borda dianteira do nariz, se encaixa na bainha de um selo de tecido. Os ailerons externos estão localizados no bordo de ataque da seção externa da asa. Os suportes da dobradiça se estendem da parte traseira da asa e são fixados à dobradiça do aileron para sustentá-lo. O nariz do aileron se estende para uma câmara de balanceamento na asa e é fixado aos painéis de balanceamento. Os painéis de balanceamento do aileron reduzem a força necessária para posicionar e manter os ailerons em uma determinada posição. Os painéis de balanceamento podem ser feitos de revestimento em colmeia de alumínio, com estrutura de alumínio ou com revestimento de alumínio e reforços. A abertura entre o bordo de ataque do aileron e a estrutura da asa cria um fluxo de ar controlado, essencial para o funcionamento dos painéis de balanceamento. Selos fixados aos painéis controlam o vazamento de ar. A força do ar que atua nos painéis de balanceamento varia conforme a posição do aileron. Quando os ailerons são movimentados durante o voo, uma diferença de pressão é criada nos painéis de balanceamento. Essa diferença de pressão atua nos painéis de balanceamento em uma direção que auxilia o movimento do aileron. A força total dos painéis de balanceamento não é necessária para pequenos movimentos dos ailerons, já que o esforço para girar os comandos é pequeno. Uma sangria de ar controlada diminui gradualmente conforme o ângulo de atuação dos ailerons é reduzido. Essa ação aumenta a pressão diferencial de ar sobre os painéis de balanceamento à medida que os ailerons se afastam da posição neutra. O aumento da carga nos painéis de balanceamento compensa o aumento da carga nos ailerons. Superfícies auxiliares das asas. Os ailerons são as superfícies primárias de controle das asas durante o voo. As superfícies auxiliares incluem os flaps de bordo de fuga, os flaps de bordo de ataque, os aerofólios, os spoilers e os slats de bordo de ataque. O número e o tipo de superfícies auxiliares em uma aeronave variam bastante, dependendo do tipo e tamanho da aeronave. Os flaps de asa são usados para dar uma força extra à aeronave. Eles reduzem a velocidade de pouso, diminuindo a distância de pouso, para facilitar o pouso em áreas pequenas ou congestionadas, porque permitem que o ângulo de planeio seja aumentado sem aumentar muito a velocidade de aproximação. Além disso,
O uso dos flaps durante a decolagem diminui a corrida de decolagem. A maioria dos flaps são conectados às partes mais baixas do bordo de fuga da asa, entre os ailerons e a fuselagem. Os flaps de bordo de ataque também são usados, principalmente em grandes aeronaves, que voam em alta velocidade. Quando recolhidos, eles se encaixam nas asas e servem como parte do bordo de fuga da asa. Quando baixados ou estendidos, giram nos pontos de articulação e formam um ângulo de aproximadamente 45 ou 50 graus com a corda da asa. Isso aumenta a curvatura da asa e muda o fluxo de ar, gerando maior sustentação. Alguns tipos comuns de flaps são mostrados na figura 136. O flap simples, figura 136A, forma o bordo de fuga da asa quando recolhido. Ele possui tanto a superfície superior como a inferior do bordo de fuga da asa. O flap ventral simples, figura 136B, fica normalmente alinhado com a curvatura inferior da asa. Ele se parece com o flap simples, exceto pelo fato de que a curvatura superior da asa estende-se até o bordo de fuga do flap e não se move. Geralmente, esse tipo de flap não passa de uma chapa de metal presa por uma grande dobradiça. As aeronaves que requerem uma área alar extra para ajudar na sustentação geralmente utilizam flaps deslizantes ou Fowler, figura 136C. Esse sistema, tal como no flap ventral, guarda o flap alinhado com a curvatura inferior da asa, mas ao invés do flap simplesmente cair preso por um ponto de articulação, seu bordo de ataque é empurrado para trás por macacos mecânicos. Figura 136, flaps das asas. Essa atuação provoca um efeito normal do flap e, ao mesmo tempo, aumenta a área ala. A figura 137 mostra um exemplo de flap deslizante com 3 fendas, usado em alguns aviões de grande porte a jato. Esse tipo gera grande sustentação, tanto na decolagem como no pouso. Cada flap consiste de um flap dianteiro, um central e um traseiro. O comprimento da corda de cada flap se expande à medida que este é estendido, aumentando em muito a sua área. As fendas entre os flaps evitam o descolamento do fluxo de ar sobre a área. Figura 137. Flap deslizante com 3 fendas. O flap de bordo de ataque, figura 138, é semelhante em operação ao flap simples, ou seja, ele é articulado pelo lado inferior e, quando atuado, o bordo de ataque da asa estende-se para baixo para aumentar a curvatura da asa. Os flaps de bordo de ataque são utilizados em conjunto com outros tipos. Figura 138, seção em corte de um flap de bordo de ataque. A figura 134 mostra a localização dos flaps de bordo de ataque em uma aeronave multimotora a jato de grande porte. Os 3 flaps do tipo Karuger estão instalados em cada uma das asas. Eles são peças de magnésio fundidas e torneadas com nervuras e reforços integrais. A armação de magnésio fundido de cada um é o principal componente estrutural e consiste de uma seção reta oca, chamada de tubo de torque, que estende-se a partir da seção reta na extremidade dianteira. Cada flap de bordo de ataque possui 3 dobradiças tipo cotovelo, presas a encaixes na parte fixa do bordo de ataque da asa, e há também uma carenagem para as articulações instalada no bordo de fuga de cada flap. A figura 139 mostra um típico flap de bordo de ataque recolhido com uma representação da posição estendida. Os aerofólios, algumas vezes chamados flaps de mergulho ou freios de mergulho, servem para reduzir a velocidade de uma aeronave em voo. Esses freios são usados durante descidas íngremes ou durante a aproximação da pista para o pouso. Eles são fabricados em diferentes formatos e sua localização depende do design da aeronave e da finalidade dos freios. Os painéis do freio podem estar localizados em certas partes da fuselagem ou sobre a superfície das asas. Figura 139. Flap de bordo de ataque.
Na fuselagem, eles são pequenos painéis que podem ser estendidos no fluxo de ar suave para gerar turbulência e arrasto. Nas asas, os freios podem ser canais de múltiplas seções que se estendem sobre e sob a superfície das asas para romper o fluxo suave do ar. Geralmente, os aerofólios são controlados por interruptores elétricos e atuados por pressão hidráulica. Outro tipo de freio aerodinâmico é uma combinação de spoiler e aerofólio. Uma combinação típica consiste de spoilers localizados na superfície superior das asas, à frente dos ailerons. Quando o piloto quer operar tanto os aerofólios como os spoilers, ele pode diminuir a velocidade de voo e também manter o controle lateral. Os spoilers são superfícies auxiliares de controle de voo montados na superfície superior de cada asa e operam em conjunto com os ailerons no controle lateral. A maioria dos sistemas de spoilers também pode ser estendida simetricamente para servir como freio de velocidade. Outros sistemas contêm spoilers de voo e de solo separadamente. A maioria dos spoilers consiste de estruturas de colmeia coladas em um revestimento de alumínio. São fixados às asas através de encaixes articulados que são colados aos painéis de spoiler. Compensadores. Um dos dispositivos mais simples e importantes para auxiliar o piloto de uma aeronave é o compensador, instalado nas superfícies de controle. Apesar de não substituir a superfície de controle, o compensador, fixado a ela, facilita seu movimento, ajudando no seu balanceamento. Quase todas as aeronaves, com exceção das mais leves, são equipadas com compensadores que podem ser operados de dentro da cabine de comando. Os compensadores de algumas aeronaves são ajustáveis apenas em solo. A figura 140 mostra a localização de um típico compensador de leme. Os elementos de uma unidade estrutural podem variar, dependendo da carga e das tensões exercidas dentro e através de toda a estrutura. Para suavizar o fluxo de ar sobre os ângulos formados pelas asas e outras unidades estruturais com a fuselagem, utilizam-se painéis estampados ou arredondados. Esses painéis ou revestimentos são chamados de carenagens. As carenagens são frequentemente chamadas de acabamento. Algumas carenagens são removíveis para dar acesso aos componentes da aeronave, enquanto outras são rebitadas à estrutura. Figura 140. Localização típica do compensador de controle do leme de direção. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre o trem de pouso, também conhecido como trem de aterrissagem. É aquela estrutura robusta que aguenta o peso do avião quando ele está no chão, tanto parado quanto na hora do pouso. Ele tem uns amortecedores, que a gente chama de amortecedores de choque, para absorver o impacto na hora do touchdown, sabe? E também durante o táxi, para garantir uma viagem suave. E você sabia que durante o voo, o trem de pouso se recolhe na estrutura da aeronave através de um mecanismo especial e na hora de pousar ele se estende de novo. A gente chama isso de retração, bem bacana, né? Normalmente o trem de pouso tem uma roda na frente que a gente chama de bequilha ou roda de nariz ou duas atrás. Quando o avião tem a roda de nariz, geralmente ele tem um sistema para virar a bequilha, controlando a direção do avião no chão, igual a um carrinho de supermercado. Ah, e não podemos esquecer da proteção na parte de trás, na cauda, para evitar qualquer beijinho no chão. Pode ser um patim ou um amortecedor de impacto, que a gente chama de bumper, tipo um para-choque para a cauda. O trem de pouso geralmente tem rodas com pneus, mas em lugares com muita neve, como na Serra Catarinense, alguns aviões usam esquis, e ele garante que o avião fique firme no chão, seja asfalto, grama ou neve. Durante o pouso, o táxi e quando ele está parado, o trem de pouso é o nosso melhor amigo. E claro, para dar aquela freadinha esperta, né? O trem de pouso também tem freios que são usados para diminuir a velocidade e parar o avião quando ele está andando no chão. Tipo quando a gente está chegando no portão de desembarque. É isso aí, pessoal! Vimos que o trem de pouso é essencial para a segurança e eficiência do avião. Até a próxima!
Sabe aquele acabamento lisinho da aeronave? Então quem faz isso é o revestimento. Ele cobre tudo: fuselagem, asas, empenagem, nacelles e os compartimentos. O material que a galera mais usa no revestimento é a chapa de liga de alumínio, com aquele tratamento anti-ferrugem, tá ligado? De vez em quando, né, a gente vê também o magnésio e o aço inoxidável sendo usados. E falando nas espessuras dos revestimentos, as portas de acesso, sejam elas convencionais ou saídas de emergência, como a gente vê em filmes, permitem a entrada e saída da aeronave. Essas portas também facilitam o acesso para serviços essenciais como a lubrificação, o abastecimento. Imagina só abastecer um avião sem essas portas, e a drenagem da aeronave. Já as janelas de inspeção permitem o acesso a partes específicas da aeronave durante inspeções ou manutenções, tipo quando você leva o carro no mecânico. Elas podem ser fixadas por dobradiças, igual à porta da sua casa, ou até mesmo serem completamente removíveis para facilitar o acesso. Para mantê-las fechadas e seguras durante o voo, são utilizados dispositivos como garras, travas, parafusos, mecanismos de liberação rápida ou presilhas. As janelas de acesso removíveis geralmente possuem um número que também está pintado no compartimento que elas fecham. Assim, fica fácil saber onde cada uma vai. Em outros casos, para facilitar ainda mais, o nome do compartimento é impresso diretamente na janela, igual a gente identifica as coisas em casa. Assim como as fuselagens das aeronaves de asa fixa, as fuselagens dos helicópteros podem ser formadas por uma treliça de tubos soldados ou alguma forma de construção monocoque. Apesar de suas configurações de fuselagem variarem muito, a maioria das fuselagens de helicóptero utilizam membros estruturais semelhantes aos utilizados nas aeronaves de asas fixas. Por exemplo, a maioria dos helicópteros possuem membros verticais como as paredes, falsas nervuras, anéis e cavernas. Eles também possuem membros longitudinais como vigas de reforço e longarinas. Além disso, as placas de reforço, as juntas e o revestimento ajudam a manter os outros membros estruturais unidos. As seções básicas da fuselagem e do cone de cauda de um helicóptero típico são estruturas convencionais metálicas rebitadas, incorporando paredes de liga de alumínio, vigas, canais e reforçadores. Os painéis de revestimento que sofrem estresse podem ser lisos ou possuir rebordos. A parede corta-fogo e o compartimento do motor são geralmente de aço inoxidável. O cone de cauda é geralmente semimonocoque, com paredes modeladas em alumínio, com longarinas estrudadas e painéis de revestimento ou de tubos de aço soldados. Os maiores componentes estruturais de um tipo de helicóptero são mostrados na figura 141. Os membros da cauda de um helicóptero variam muito, dependendo do tipo e do desenho. Neste caso, o estabilizador está montado em um pilone. Em outros casos, o estabilizador pode estar montado no cone de cauda do helicóptero ou na fuselagem. Em ambos os casos, tanto o pilone como o estabilizador contêm membros estruturais de liga de alumínio com revestimento de liga de magnésio. Os tipos de membros estruturais usados, contudo, variam muito. Um pilone geralmente possui paredes, falsas nervuras, cavernas, vigas de reforço e vigas, fazendo dele uma mistura de membros estruturais de asa e de fuselagem. O estabilizador geralmente é construído como uma asa, com nervuras e longarinas. Em um helicóptero típico, a cauda, a fuselagem e o cone de cauda são construídos em revestimento metálico trabalhante e membros metálicos de reforço. A cabine do helicóptero é normalmente de acrílico, suportado por tubos de alumínio em alguns modelos. A figura 142 mostra um grande helicóptero monomotor. Ele é totalmente metálico e é basicamente composto de duas seções maiores, a cabine e o cone de cauda. A seção da cabine é também dividida entre o compartimento de passageiros e o compartimento de carga. São nesses compartimentos que são transportados tripulação, passageiros, carga, tanque de combustível e óleo, controles,
e grupo motopropulsor. Em helicópteros multimotores, os motores são geralmente montados em nacelles diferentes. Como mostrado na figura 142, a seção traseira de um helicóptero típico monomotor consiste de um cone de cauda, a barbatana, alojamento da caixa de 45 graus, o pilone do rotor de cauda e a carenagem da ponta da cauda. O cone de cauda é parafusado à traseira da seção dianteira e suporta o rotor de cauda. Os eixos de acionamento do rotor de cauda, os estabilizadores, a caixa de 45 graus e o pilone do rotor de cauda. O cone de cauda é de liga de magnésio e liga de alumínio. A caixa de 45 graus é parafusada ao fim do cone de cauda. Os estabilizadores de compensação estendem-se em ambos os lados do cone de cauda à frente da caixa de 45 graus. Os membros estruturais do helicóptero são feitos para resistir a um determinado estresse. Um único membro da estrutura de um helicóptero pode estar sujeito a uma combinação de estresses, na maioria dos casos. É preferível que os membros estruturais suportem esforços em suas extremidades que em suas laterais, ou seja, que seja submetido a tensão ou compressão em vez de flexão. Os membros são geralmente combinados a uma treliça que suporta as cargas finais. Em uma estrutura típica Pratt, os membros longitudinais e verticais são tubos ou hastes capazes de suportar cargas de compressão. Os membros não estruturais, que não são removíveis do helicóptero, geralmente são fixados por rebitagem ou por soldagem a ponto. A rebitagem é o método mais comum para a fixação de chapas de liga de alumínio. As partes que podem ser removidas da estrutura do helicóptero são geralmente parafusadas. Usam-se materiais transparentes para os para-brisas e janelas e, às vezes, para cobrir partes que requeiram uma inspeção visual frequente. Peças de plástico transparente e vidro laminado são os materiais mais comumente usados. Alguns fabricantes de helicópteros utilizam fibra de vidro como um substituto leve para certas partes metálicas, uma vez que a fibra de vidro é de fácil manuseio, possui um alto índice de resistência a peso e resiste ao mofo, à corrosão e ao apodrecimento por fungos.